Literatórios conversa hoje com Maurício de Almeida, antropólogo e escritor. Venceu o Prêmio Sesc de Literatura de 2007 com o livro de contos Beijando Dentes, e embora tenha produzido em outras áreas, nos deixou em larga abstinência de 9 anos, quando em 2016 nos presenteou com o romance A Instrução da Noite, que poderia ser gritado em muitas de suas frases fortes e linhas de pensamento, ora caladas, ora vomitadas pelo narrador, que recebe a visita do pai após muitos anos de ausência e se dirige à irmã Teresa, que também já deixou a casa, para contar este reencontro. Maurício, muito obrigada por vir até nós. Sou eu quem agradece o convite. O que aconteceu nesse ato de 9 anos? Você deixou a gente carente. A vida, né? A vida aconteceu nesse tempo. Eu escrevi o primeiro livro, o Beijando Dentes, que ganhou o prêmio, como você falou. Foi um aprendizado, eu estava descobrindo coisas enquanto eu escrevia aquele livro e estava descobrindo a literatura, o fazer literário e a literatura também, né? Eu estava me formando na universidade também e me formei, não sabia o que fazer da vida, aquela fase que todo mundo passa. E eu estava nesse processo de descoberta ainda da literatura, então eu arrisquei muitas coisas nesse período aí, entre um livro e outro, até achar o trabalho que eu queria fazer. Então tinha muitos projetos que eu comecei parava, começava outro, parava, não era exatamente aquilo, não era exatamente aquela linguagem. E também tinha a vida, como eu te disse, que é o que eu vou fazer da vida agora que eu me formei, onde eu trabalho, o que eu faço, como é que eu vou ganhar o meu dinheiro. E então esse tempo foi descobrindo esses caminhos, né, o que fazer. Como é que você enxerga nesses 9 anos? Os prêmios fazem alguma coisa pela literatura? Eles conseguem atingir o público ou a gente fica naqueles sempre 500 leitores? Eu acho que a gente ainda fica nos 500 leitores, mas é um bom começo os prêmios. Eu acho que eles destacam de alguma forma. Primeiro que as pessoas, eu acho que no geral não se interessam muito por literatura, né? Como a gente estava conversando antes. É muito mais fácil você gostar de uma música, que você ouve uma música, baixa, ou de um filme que você vê. Literatura é uma coisa que parece que demanda um pouco mais, assim, né? Tem a questão das escolas também, da formação, como a gente forma leitores, ou como a gente não forma os leitores, né? Os prêmios são legais porque eles dão algum espaço, eles dão uma visibilidade. Lança-se muitos livros, eu acho isso muito interessante, sai muito livro, muita coisa está sendo publicada, tem muita gente falando sobre literatura, mas ainda assim parece que fica nos 500. Então quando aparece um prêmio grande, um prêmio bacana, sai na Folha de São Paulo, sai no Globo, sai na internet de forma geral, parece que isso atrai um pouco. Eu ainda tenho muita dúvida o quanto atrai, por isso eu ainda acho que fica nos 500, assim, mas eu acho que é importante para a carreira de um escritor ganhar um prêmio. Eu acho que isso é aquela coisa, põe uma tábua a mais, a sua cabeça sobressai um pouco naquele mar dos 500 escritores, que são os 500 leitores também, né? É uma espécie de validação. Eu estou fazendo alguma coisa e eu estou indo nesse rumo, e esse rumo parece que tá dando certo. Alguém está lendo e é bacana. Para os leitores, eu acho que já é uma pré-seleção, assim, não, ganhou um prêmio, isso deve ser legal, eu acho que eu vou arriscar ler isso, porque já tem um prêmiozinho ali. Independente do prêmio também, né? Parece que eu tenho muito essa impressão também. Os prêmios literários são muito específicos para os autores, né? Você pergunta para alguma pessoa no ponto de ônibus, e aí, o prêmio São Paulo ou o prêmio Jabuti, tanto faz como tanto fez, né? Mas é um prêmio. Prêmios são legais ainda assim, porque ganhou um prêmio. Então a gente tem isso de... Estão aparecendo os prêmios novos no país, né? Que eu acho muito legal. Tem o Oceanos, o São Paulo, o Sesc. Então tem muitos prêmios literários, assim, mais do que há alguns anos, né? São trabalhos sendo reconhecidos que ajudam nas carreiras e quem sabe a gente consegue angariar um pouco mais os 500, né? Como é que acontece isso em Brasília? Agora que você vive lá faz tempo, vocês têm eventos literários lá, vocês se encontram com os seus leitores ou é mais distante? Bom, a primeira coisa é que tem muito essa imagem ainda, assim, do escritor, aquele velho barbudo, né, sábio, eremita, que tem uma grande sapiência, assim, ele tem um conhecimento do mistério do mundo, né? E não é assim. Eu acho que a primeira coisa que eu queria comentar é isso, tem que quebrar essa barreira, né? Não, um autor é uma pessoa, como todo mundo aqui, como um músico, um ator, como você, como eu, como todo mundo que tem ideias e tem dúvidas e acabou produzindo pelo meio da escrita, né? Por meio da escrita. Em Brasília é meio mítica, né? Mas é sobretudo para música, por conta da geração dos anos 80 de música. Brasília tem bons escritores, mas Brasília está longe demais das capitais, eu sinto. Tem eventos lá, tem bons escritores lá e tem escritores que são pessoas ótimas de você lidar, de você conviver e de você trocar ideias e trocar referências. Mas as coisas por lá ficam muito restritas a Brasília e Brasília parece que as coisas não têm muita aderência também. Então a gente se encontra, conversa, propõe encontros, propõe eventos, propõe livros, mas a coisa não anda.
Eu não sei, eu acho que é um pouco da natureza da cidade mesmo. Eu não sei se você conhece Brasília, mas aquela coisa planejada, ela é um pouco... Ela é árida pelo clima e ela é árida pelo planejamento também, assim. É lindo. Eu aprendi a gostar de Brasília, mas ao mesmo tempo parece que as coisas não acontecem lá, não tem uma cena, um movimento, assim, né? É ainda um mistério para mim. Eu tô há 6 anos em Brasília e ainda não desvendei esse mistério, mas me comoveu muito Brasília, sobretudo quando eu cheguei e por conta dessa dinâmica da cidade, falei, isso é interessante, dá para escrever alguma coisa sobre isso. Um dos primeiros contos que eu escrevi lá e foi publicado numa revista que já não existe mais, uma revista que chamava 61, uma revista muito bacana, mas o pessoal de lá não gostou muito do conto, assim, porque eu estava dando a minha visão de estrangeiro da cidade e aquela coisa de Brasília que ela tem muitas voltas e você não consegue sair, você se perde ali. E o conto falava um pouco sobre isso, assim, sobre essa pessoa que não conseguia sair de lá. Os brasileiros ficaram muito bravos comigo. Não, Brasília tem coisas legais e tal. Tô aprendendo a ver, agora eu tô começando a ver coisas legais. Mas é difícil falar de uma cultura local, de um sotaque local, de uma culinária local. Então é difícil. Isso pra mim, que sou de fora, é fácil falar. Pra eles talvez nem tanto, mas o local é justamente essa mistura de coisas de fora, assim. Então, quer dizer, a comida local lá é o empadão de Goiânia, ou a pizza da Dom Bosco. Então tem muita coisa de fora que faz Brasília ser o que é, assim. Mas tem um grande esforço para construir uma ideia de Brasília, porque eu vejo muita literatura sendo feita lá falando sobre a cidade. Ainda falando sobre aquilo, não falando sobre a ideia daquilo. Claro. Então tá muito preso ao que é o concreto ainda, o que a gente está vendo, assim. Tem o Nicholas Beck, é um poeta de lá, ele é de Mato Grosso, se não me engano, mas ele é de Brasília e fala muito sobre Brasília. Ele é um autor que eu acho que ele é um que consegue captar a ideia da cidade mais do que a cidade, apesar dele partir de termos muito concretos da cidade, das ruas, das avenidas, ele fala muito sobre aquilo, mas ele consegue captar essa ideia. É um trabalho muito árduo lá. O teu livro, A Insurreição da Noite, teu romance, especialmente fala da família tradicional brasileira que as pessoas têm enaltecido tanto nos últimos tempos. Família essa formada por mãe e 3 filhos. Como você enxerga, por que você acredita que no Brasil os homens ainda larguem tanto a família, simplesmente abandonem a casa e vão embora? Eu não sei. O que eu acho legal ele parte dessa estrutura formal da família, mas eu acho que desde o livro de contos já tem essa questão da família enquanto crise, né? Enquanto esse arranjo, ele é um arranjo formal, que não dá conta da vivência das pessoas, né? Então, me interessa muito justamente esse atrito entre as figuras e como essa coisa não funciona como ela deveria funcionar, né? Como a família tradicional é esperada que funcione. Eu gosto de trabalhar essa questão dessa ideia em ruína mesmo, ela saindo do controle. Eu acho que tem uma vontade de abandono de todo mundo, na verdade. É claro que a ideia do homem é abandonar... Bom, a gente poderia discutir longamente porque tem essa coisa, mas eu acho que tem uma grande vontade de todos eles, sobretudo para mim, quando eu escrevo sobre esse tema, todos eles têm uma grande vontade de abandono. Então todo mundo tem vontade de fugir desse sistema, que ele engessa, né? Ele é uma prisão, assim. Eu gosto de imaginar, não só por conta da fuga do homem, tanto que o homem no livro ele fica preso, né? Apesar do pai dele ter ido. O pai fugiu, ele quem fica preso e culpa ele. E toma para si a responsabilidade de manter essa estrutura, apesar dela já ser deficitária, né? É um peso muito grande que as pessoas se veem obrigadas a manter, mas ao mesmo tempo elas se veem com muita vontade de abandonar. É uma coisa que engessa muito, né? Acho que quando a gente se vê preso em situações que engessam muito, a gente tem vontade de fugir, de destruir com aquilo e ir embora, assim. E é fácil ser Teresa nesse ponto? É fácil ser a Teresa com um histórico de abandono na família e fazer a própria família? Ou... Eu acho que é fácil ser Teresa pro protagonista, pro narrador do livro. Para ele, a Teresa é um ideal de vida. Talvez porque ele desconheça o paradeiro dela. Talvez porque ela tenha feito uma coisa que ele não fez. Então eu acho que a Teresa funciona como um ideal para ele. E todo ideal é maravilhoso, né? Enquanto não realizado, porque depois que realiza ele deixa de ser um ideal, né? É legal ser Teresa também. Pra mim, enquanto autor, enquanto eu escrevi e imaginava, eu acho que ela não fugiu, ela fez esse processo de saída. Ela saiu, simplesmente foi seguir a vida. Lidou, e ele não, ele quer fugir. E talvez por isso ele falhe no livro, assim. Só fugir não vai adiantar. Tanto que ele falha, né? É uma vontade de fuga que falha. Ela não, pra mim, ela fez o processo de saída e abriu mão, ele lidou com aquilo e abriu mão daquilo. O grande processo de fuga dele é chegar até o bar, né? São os cheiros do bar. E recorrer ao passado, né? E sempre. E isso também é uma fuga. Você se prender ao passado, você está sempre fugindo de algo que pode vir.
O passado é uma boa fuga, né? O passado é uma boa fuga, que é uma fuga que não te demanda sair, não te demanda mudar, e tá ali enquanto ideal também, né? O passado tem essa ideia do passado nostálgico, né? O passado era sempre melhor, no passado que era legal e tal. E o personagem recorre a essa fuga, é uma fuga controlada, né? É uma fuga que ele tá ali, é um escape, não é uma fuga, ele escapa do passado. Nas nossas resenhas, né, a gente tem desde a primeira um desafio que o Rodrigo me jogou, que foi fazer sinopse em 3 palavras do livro. Qual seria a tua sinopse em 3 palavras para a Instrução da Noite? Eu costumava, enquanto eu escrevia esse livro, as pessoas me perguntavam o que eu estava escrevendo, eu dizia que era um livro sobre um porre. Eu acho que essa sinopse ainda continua dando conta desse... Um livro sobre um porre, fantástico. Ele tá bêbado o livro inteiro, basicamente, né? Que é uma outra forma de escape também, né? Claro. Então, é um livro sobre um porre, o que não deixava ninguém satisfeito, essa sinopse também, mas eu gostava. Pra mim é muito interessante. No teu processo de escrita, você refez muitas vezes as frases, porque é muito redondo, sabe? São frases muito fortes, são coisas muito impactantes, realmente de uma pessoa alcoolizada, de uma pessoa que está vomitando verdades. Como é que foi para... Foi um longo processo. Não vou dizer que foram 9 anos de processo, mas foi alguma coisa nesse sentido. O Lobo Antunes tem uma boa resposta para isso. Quando eu pergunto quanto tempo demorou para você escrever esse livro, ele diz a vida toda. Mas o trabalho de escrita, para mim, ele é minucioso mesmo. Ele é minucioso e dá trabalho. A palavra justa não é só a palavra certa, né? É a palavra justa no contexto, na frase, na ideia, no livro, assim. É um tanto enlouquecedor, assim, mas é um trabalho que dá muito prazer depois que eu consigo terminar. Porque a palavra tem que fazer sentido não na frase nem no parágrafo, mas no livro todo mesmo. Porque o livro tem isso que você falou, ele tem uma cadência de ascensão. Eu tentei criar isso, né? Os capítulos curtos que vão aumentando, com as frases curtas que vão aumentando e que vão perdendo os pontos e as vírgulas e tal. Eu gosto muito de ler poesia. E a poesia me ajuda muito nesse trabalho, tanto da escolha da palavra, a escolha do ritmo, a escolha da imagem, como é que eu construo as coisas. Então, é um trabalho... Eu sou um poeta frustrado, além de um músico frustrado, como eu sempre digo, eu sou um poeta frustrado. Mas eu acho que eu me resolvo escrevendo desse jeito que eu escrevo, apesar do trabalho que dá. Me conta a tua história com a música. Eu comecei a escrever por conta da música, né? Porque antes da literatura apareceu a música. E é claro que, como todo adolescente, eu tinha uma banda de garagem com os meus amigos do colégio, a gente tocava rock... E a gente tocava a música dos outros. E até um dia a gente falou, bom, vamos fazer umas músicas nossas, né? E eu me arrisquei a escrever umas músicas que são terríveis. Ainda bem que elas se perderam no tempo. Mas aí eu peguei o gosto por essa coisa de escrever. E a música me levou à poesia. E a poesia me levou à prosa. Foi basicamente isso. E eu gosto muito de música, mas eu não sou um bom músico. Então eu escrevo. E aí, como é que foi? Você aceitou bem o Nobel do Bob Dylan, falando nele? Então, não. Não supera. A Roberta não supera esse Nobel, tem que perguntar toda vez. Foi até engraçado isso, porque logo que saiu, eu acordei e vi. Falei, Bob Dylan ganhou o Nobel. Eu falei, mas que coisa! Como assim? E um pessoal me perguntou, você quer comentar sobre isso? Eu falei, comento. Eu não gostei. Eu falei que não. Pô, é aquele tipo de coisa de que a literatura precisa do Nobel, não o Dylan. Sabe, seria interessante para o Nobel de Literatura dar o prêmio para um escritor, porque eu acho que a literatura é isso, para a gente sair dos 500 leitores ou dos mínimos escritores. Seria legal a questão dos prêmios que a gente falava. Pô, o Nobel é um prêmio reconhecido, apesar de muita gente não saber da história toda, mas não interessa, é um prêmio mundialmente reconhecido. Claro, é o Oscar dos livros. Pois é, e aí alguém ganha o Nobel e é bacana, vende livro, traduz para muitas línguas e a gente acaba tendo acesso a autores que a gente não teria se ele não tivesse ganhado esse prêmio. Eu gosto muito do Bob Dylan, mesmo. Mas eu acho que ele escreve boas letras e que se pode ser poesia ou não, a gente não vai entrar, porque tem música acompanhando e eu fico super incomodado com isso, que poesia tá lá no papel. Tá bom, os performers não vão gostar de mim porque eles leem a poesia, mas eu acho que assim, eles vão morrer um dia, a gente vai ter que ter acesso a isso. Claro. E vai estar lá no papel e a gente vai ter que ler e vai ter que entender o que tá escrito ali da forma que ele queria, sem ele tá falando ali. Ele ganhar o prêmio, eu acho que não. Eu acho que não que ele não mereça, eu acho que a literatura merecia mais por isso, para chamar atenção para a literatura, para a gente ver que tem livros legais, tem coisas legais sendo produzidas no mundo, e trazer coisas que estão sendo produzidas no mundo que não chegam até a gente, e chamar atenção para isso, né? A literatura é uma coisa interessante, é uma coisa contemporânea, é uma coisa que pode ser jovem, ela é acessível. Que eu acho que a literatura tem essa coisa, tem essa aura de uma coisa inacessível do escritor velho de bairro que eu estava te falando. Ele traz essa coisa, não, para ler um livro eu tenho que sentar naquela poltrona e folhear e ter o dicionário. Não é, você lê o livro no ônibus, no metrô, Numa boa, se relaciona com o livro.
E a gente se relaciona com o Bob Dylan, ele já toca lá o violão, a gente chora, termina o namoro, fica ouvindo Blood on the Tracks. E a gente já faz isso, ele já tem esse apelo. A literatura ainda não tem esse apelo, eu espero que tenha. Porque na medida que você começa a ler, você vê que aquilo diz sobre você, tanto quanto uma música, tanto quanto um filme, tanto quanto um quadro. Só precisa romper essa aura de uma coisa superior, hermética, né? Eu não tenho dedicatória no meu livro, eu não tenho meu livro autografado, então eu sinto muito, eu vou encerrar pedindo aqui pro Maurício fazer alguma coisa no meu livro, que eu gostei muito dele. Ele vai ficar bravo que eu dobrei umas páginas, enfim. Mas finge que não viu isso, eu gostei demais e tinha que fazer isso. Vou pegar uma caneta só pra gente fazer e encerrarmos. Ótimo.